continuando com as leis de Newton, agora a gente vai ver a segunda lei de Newton, que é chamada de princípio fundamental da dinâmica. Bom, o que ela diz? Ela diz o seguinte, que a força resultante, ou seja, as forças, né, quando há uma ou mais de uma força atuante no corpo, ela é proporcional à mudança no movimento do corpo ou do sistema. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, essa tal mudança de movimento do sistema é quando o corpo ele sai do repouso para o movimento ou quando ele deixa de se movimentar e entra no estado de repouso. Isso quer dizer mudança no movimento, tá? Em outras palavras, isso quer dizer o quê? A aceleração. Então ele está querendo dizer que a força resultante é proporcional à aceleração de um corpo, né, que tem uma certa porção de massa. E ela é definida por força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então essa é a fórmula, ou seja, a definição matemática da segunda lei de Newton. Então, para facilitar o estudo, identifiquei aqui a aceleração, que no Sistema Internacional de Unidades é dada em metro por segundo ao quadrado, m é a massa, que também no Sistema Internacional é medida em quilograma, e força resultante, que é medida em Newton. Tá? Então, assim, a gente tem aqui a definição da segunda lei de Newton. Tá? Bom, vamos aqui a alguns exemplos. O primeiro exemplo nós temos aqui. Sobre um corpo de massa 5 kg, atua uma resultante de módulo 15 newtons. Determine a aceleração adquirida por ele. Então, vamos aqui aos dados do problema. Então, massa 5 kg, força resultante 15 newtons. A aceleração, interrogação, a gente não sabe qual é o valor, e coloquei já em destaque a unidade de medida, tá? Porque como nós vamos trabalhar tudo no Sistema Internacional de Unidades, então as três unidades das três grandezas, massa, força e aceleração, têm que estar alinhados, né, com o Sistema Internacional. Então aqui, pegando a fórmula, força resultante igual a massa vezes a aceleração, né? Então aqui a gente troca força resultante por 15, a massa m por 5 vezes a aceleração. Bom, que nós temos aqui? Uma simples equação. Então, como nós queremos calcular o valor de A, o A ele deve ser isolado. Então você tira o 5, coloca para o lado do 15. Mas antes disso você verifica o que o 5 fazia com o A. Multiplicava. Então 5 vai para o lado do 15, dividindo o 15. Então fica 15 divididos por 5 igual a aceleração. Esse resultado é 3. Tá? Então a aceleração equivale a 3 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Probleminha simples, né, de fixação da fórmula. Tá? Então vamos ao segundo. Uma força de 50 newtons é aplicada num corpo para tirá-lo da inércia. Sabendo que sua aceleração foi de 0,5 metros por segundo ao quadrado, calcule a massa desse corpo. Então aqui nós temos dados, né, do problema, força resultante 50 newtons, a aceleração 0,5 metros por segundo ao quadrado, e ele quer saber a massa do corpo. Então, interrogação, né, já coloquei em destaque a unidade que nós temos que achar, quilograma. Então, vamos lá. A fórmula da segunda lei de Newton, né, que diz força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Então, seguindo aqui, ó, a gente troca força resultante por 50, a gente mantém o m, que é a massa, porque é aquilo que nós queremos calcular. O A, que é a aceleração, a gente troca por 0,5, né? Então a gente chega agora numa simples equação, onde o m é a variável que nós queremos calcular. Então o m ele deve ser isolado, mas aí você vê, o m está no lado da equação junto com 0,5, ou seja, o m é multiplicado por 0,5. Se você quer isolar o m, ele tem que ser jogado para o lado do 50. Ou seja, fazendo o que com 50? Dividindo o 50. Então, nós vamos ter 50 divididos por 0,5. Tá? Isso é igual a 100. Tá? Então, 100 quilos é o valor da massa procurada aí pelo corpo. Tá?
E aí, pessoal, uma curiosidade, né? Porque você pode ter estranhado o seguinte, como que 50 consegue ser dividido por 0,5? Sim, pessoal, essa divisão é possível e existe até um macete para ela, tá? Então, vocês repararam no resultado? Deu 100. Então, assim, pessoal, fique registrado aí para sempre para vocês, tá? Com vocês. Qualquer número que for dividido por 0,5, o resultado será o seu dobro. Então, repare, no resultado foi o quê? 100. O que o 100 é de 50? O dobro, tá? Então, se você pegasse agora, por exemplo, 100 dividisse por 0,5, a resposta é 200. Por quê? 200 é o dobro de 100. Então, qualquer número que você pegar para dividir, né, pelo 0,5, tá? Então você chega ao resultado o resultado é sempre o dobro desse número, tá bom? Então é isso. Vamos lá, o terceiro e último exemplo. Determine a resultante de forças que atua em um corpo de 300 kg de massa que o faz acelerar em 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá. Bom, aqui ele já começa com a pergunta, né? Ele pede para você determinar o quê? A resultante da força, ou a força resultante. Então já começa aqui, FR, interrogação, ela tem que ser dada, tem que ser em Newton, né? E aí depois a gente tem a massa, 300 kg, e depois a aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, aplicando novamente a fórmula da segunda lei de Newton, nós vamos ter força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a gente tem aqui, força resultante é igual a 300, que é o m, a massa, vezes 1,5, que é o a aceleração, tá? Fazendo essa multiplicação, a gente chega em 450, tá? Então, 450 newtons é o resultado aí da força, tá? Bom, pessoal, então assim, falando, para finalizar aqui esse vídeo, falando rapidamente aí da segunda lei de Newton. Então, quando ele diz para você que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, ou seja, então, o que acontece? Fazendo meio que uma conexão entre a primeira lei da inércia, a primeira lei de Newton, né? A primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, com a segunda, que é o princípio fundamental da dinâmica. Então, assim, para você retirar o corpo da inércia, você precisa fazer, ou seja, aplicar uma força nele, ou seja, fazer com que haja uma resultante de força diferente de zero. Tá? Para quê? Para que ele acelere. Tá? Então, assim, como a inércia é uma propriedade, né, ou seja, é algo, né, da massa de um corpo, então por isso que a massa aparece na fórmula. E aí, para você tirar esse corpo da inércia, você precisa que haja uma aceleração. Tá? Então, daí, ou seja, você combinando essa mudança de movimento, que é a aceleração, com a massa, que é a inércia do corpo, então você tem o quê? A quantidade de força necessária para que você faça isso, para que o tire da inércia. Tá? Então, esse exemplo que eu estou falando, ele é válido para você colocar o corpo em movimento, como também parar esse corpo. Se você encontrar um corpo com velocidade constante, ou seja, você vai produzir uma desaceleração nesse corpo que tem uma massa, uma inércia, para fazer com que ele pare. Então você tem que aplicar uma força nele. Tá? E quanto maior for a massa, né? Ou seja, para uma mesma força, mais difícil é de mudar esse movimento. Então você espera pequenas acelerações. Tá? Então, se você pega uma única força para corpos com massas pequenas, ou seja, corpos que têm a facilidade de mudar esse movimento, você pode esperar valores de acelerações bem maiores. Tá bom?